Depois de aposentar a linha Galaxy J, a Samsung está mostrando, né, que pretende inundar o mercado com a sua linha Galaxy A. Depois de lançar aparelhos como o Galaxy A30, ela também trouxe o Galaxy A30s e o novo Galaxy A31. É uma bagunça de nomes, você também fica confuso? Não sabe qual é o mais novo, qual é o melhor, qual deles é melhor que o outro? Esses dois mais novos, o A30s e o A31, devem ser os que chamaram mais a sua atenção. Então, se você está pensando em comprar um deles, segue a gente aqui nesse comparativo no tudocelular.com. Se podemos dizer que o visual não mudou muito, também podemos dizer que ele foi ao menos atualizado. Os dois podem ser confundidos com uma centena de modelos quando eles estão de frente, mas pegando de um para outro, o A31 é mais parecido com o Galaxy A51 e o A71 do que com o A30s, né, dando um ar renovado aqui. No corpo, o A31 ficou mais quadrado e na traseira o módulo de câmeras em retângulo é a novidade. Já o A30s tem menos câmeras e elas ficam em um módulo vertical mais discreto, né, embora tão alto quanto o outro. O efeito visual holográfico saiu de uma espécie de xadrez, um padrão diamante no A30s, para uma faixa inclinada no mais novo, e os dois são bem chamativos nas cores mais vivas. Temos plástico por toda a carcaça e não há qualquer proteção contra água, e os dois são dual SIM com slot dedicado para o microSD. O notch é centralizado em ambos, mas em gota para o A30s e em U para o A31. Os dois contam com biometria na tela e elas funcionam bem, embora não sejam muito rápidas. Em tamanho, o Galaxy A31 ficou mais alto, mais grosso e mais pesado, já que ele tem uma bateria maior. Não houveram mudanças significativas ou pioras, então a gente abre esse placar com um empate. A modernização também chegou no display, né, que embora seja AMOLED nos dois, passou de HD Plus no A30s para Full HD Plus no A31 e em compridor, saindo do aspecto de 19,5 por 9 para 20 por 9. O aproveitamento de tela é idêntico entre eles e vemos bordas mais finas nas laterais e parte superior, com o queixo avantajado nos dois celulares. Um tamanho de 6,4 polegadas, bom brilho e cores fortes estão presentes em todos aqui, mas o aumento de definição certamente favorece o A31, que não tem o mesmo problema de nitidez do A30s. O A30 era Full HD e a qualidade tinha baixado no A30s. O A31 então leva o ponto por trazer de volta essa boa definição. Não espera muita coisa do sistema de áudio desses smartphones. Desde o Galaxy A30, as nossas análises mostraram que esse é um dos pontos mais negligenciados nessa linha pela Samsung. Os fones de ouvido são os mesmos há anos, sendo muito simples e com uma qualidade muito básica. O áudio externo também não teve evoluções. Ele é mono e, embora alto, sacrifica muito dos detalhes do áudio com agudos exagerados. Ao menos, a conexão P2 foi mantida neles. Então, um empate em negligência é o que a gente acaba tendo aqui, infelizmente. Para sistema, a vantagem chega no A31, que já sai da caixa com Android 10. O seu rival, o Galaxy A30s, também, né, já recebeu a atualização para essa versão mais atual, mas fica na incerteza de chegar ao Android 11, uma coisa que é fato para o A31. Sendo assim, os dois estão na One UI 2.0, que é a interface que a Samsung coloca sobre o Android e trazem praticamente os mesmos recursos. A One UI tem suporte a tema escuro e reconhecimento facial para desbloqueio, embora não seja muito seguro. São muitas as funções e recursos disponíveis para ajustes. Na conectividade, eles são idênticos e trazem Wi-Fi AC de 2 bandas, Bluetooth 5.0, rádio FM e GPS sem a presença do NFC. A perda fica para a TV digital, que ficou apenas no aparelho antigo, o A30s. Então aqui nós temos um empate junto com uma escolha. Você prefere uma nova versão do Android garantida ou a TV digital? O hardware conta com uma mudança importante. No A31, a Samsung não trouxe um dos seus processadores Exynos, e sim uma parceria com a MediaTek. No que deu isso? Temos um Exynos 7904 com 4 GB de RAM no A30s e um Helio P65 com os mesmos 4 GB de RAM no A31. No armazenamento, os dois aceitam microSD e contam com 64 GB de espaço total no A30s e generosos 128 GB no A31. Aí, quando o assunto é benchmark, o Galaxy A31 sai na frente, né, por ter um processamento mais poderoso no geral. Mas nos nossos testes de abertura nós tivemos uma inversão. Em relação ao A30s, o A31 se saiu pior, bem pior. Se o A30s já tinha tido números ruins em relação ao A30, o A31 conseguiu trazer mais lentidão, chegando a ser 1 minuto mais vagaroso que esse da primeira geração. A provável causa aqui é uma falta maior de otimização da Samsung em relação ao MediaTek, mesmo que com seus próprios Exynos ela já tropeçasse. Nos jogos, porém, a GPU mais atualizada faz com que o A31 rode jogos muito melhor do que o seu concorrente, o que fica ainda melhor em uma tela de alta definição. Mesmo indo pior no teste de abertura, o Galaxy A31 leva em todos os outros quesitos
inscritos, ficando com 1 ponto. A bateria é uma questão de evolução aqui, e o A31 não ficou mais espesso à toa. Dos 4.000 mAh do Galaxy A30s, nós passamos para 5.000 mAh no A31, bem melhor. E se o rival mais antigo já estava na lista de melhor duração na sua faixa de preço, as notícias são boas para o mais novo. O tempo de uso de pouco mais de 19 horas do A30s saltou para quase 25 horas, mais do que um dia inteiro no A31. O tempo de tela também melhorou em mais de 3 horas, e isso nos traz um mínimo de 2 dias longe da tomada para ambos, com mais folga para o A31. Na recarga, os dois vêm com um carregador de 15 watts na caixa e, embora o A31 leve mais tempo para recarregar, são apenas alguns minutinhos a mais para 1.000 mAh a mais de bateria, o que é bem aceitável. Ainda assim, são mais de 2 horas na tomada para os dois e nada de carregamento sem fio, um ponto esperado para o Galaxy A31. A moda do enorme número de câmeras chegou com tudo nos intermediários, e se 3 câmeras já eram alguma coisa no A30s, 4 câmeras impressionam ainda mais no A31. Então o Galaxy A30s tem uma wide principal de 25 megapixels e abertura de 1.7 PDAF, uma ultra-wide de 8 megapixels e sensor de profundidade de 5 megapixels. Já no Galaxy A31, nós temos uma wide principal de 48 megapixels com abertura 2.0 e o PDAF também, uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels, a novidade, e o sensor de profundidade de 5 megapixels. A câmera principal ela perdeu em abertura, mas praticamente dobrou em megapixels, e ainda tivemos a adição do sensor para macro. Isso resultou em fotos inferiores, muito mais pelo processador, que não soube lidar com sensores no A31, do que pelas câmeras em si. O Galaxy A30s sofre um pouco com cores excessivamente saturadas graças à inteligência artificial da Samsung, mas ela se sai melhor do que seu concorrente. Não tem modo noturno em nenhum deles, mas o A31 lida pior com baixa luz. Na grande angular, o sensor do A30s não se dá muito bem com a noite, mas ainda consegue produzir fotos com menos ruídos do que o celular mais novo. O A31 ganha alguma credibilidade com a macro, que em situações de melhor luz faz capturas bem legais. O sensor de profundidade faz bons recortes nos dois, e de forma impressionante, o ponto aqui fica com o Galaxy A30s. Não foi dessa vez que a Samsung trouxe a gravação 4K para a linha 30, e continuamos com Full HD a 30 fps nos dois. Na gravação que eles fazem, entretanto, eles têm qualidade decente suficiente para a categoria deles, sem nenhum destaque e estabilização pior em linhas superiores, como no A51. Então, o empate chega entre os vídeos dos dois. Na frontal, o sensor passou de 16 megapixels para 20 megapixels, com uma piora na abertura igual, o sensor principal traseiro. Isso nos leva a fotos bem parecidas em qualidade, profundidade de campo, contraste e cores. O recorte é um pouco pior no A31 e, no geral, nenhum deles sofre com perda de nitidez em locais fechados e à noite eles não apresentam tantos ruídos. As nossas fotos também terminam com mais um empate. Para o nosso último ponto do preço, nós precisamos respirar. O Galaxy A30s chegou no começo do ano passado por já salgados R$ 1.900 e o seu sucessor, sem TV digital, chegou há alguns meses por R$ 2.300, mais de 10% a mais. Atualmente o valor de ambos já caiu, mas continuam com uma diferença média de R$ 400 nas melhores promoções. Os dois ainda devem cair um pouco até o final do ano, embora o A30s tenha aumentado com a alta do dólar. Com essa queda, o Galaxy A31 leva o ponto por ir melhor no custo-benefício. Se no nosso comparativo entre o Galaxy A30 e o A30s nós tivemos empate e poucas mudanças reais, aqui finalmente nós temos diferenças. Uma bateria muito superior, tela de mais definição e mais fluidez em jogos são os destaques do A31. Mas o A30s não perde em tudo e ainda conseguiu o ponto de melhor câmera traseira, traz a TV digital e ficou na mesma com vídeos, selfies e construção. Atualmente, se você quer um aparelho melhor de forma geral, a escolha é o Galaxy A31. E se você não pode gastar tanto e quer muito a TV digital, o A30s é uma opção interessante. Se você ficar de olho em promoções usando o link de ofertas que a gente deixa aqui na descrição, você vai poder conseguir preços mais baixos que compensem a sua compra. Curtiu o A31? Considera que ele seja mesmo superior ao A30s? A gente quer saber nos comentários aqui embaixo. Escreve aqui. Eu fico por aqui e até a próxima!